O dia em que o anticristo encontra Jesus, quem é o anticristo? O anticristo é uma figura profetizada na Bíblia para ascender ao poder nos tempos finais, enganando muitos e opondo-se a Deus. Ao longo da profecia bíblica, uma figura foi predita, alguém que se levantaria em poder e engano, levando muitos ao erro. Ele se oporá e se exaltará sobre tudo o que é chamado de Deus, ou seu culto, de modo que ele se estabelece no templo de Deus, proclamando a si mesmo como Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O termo anticristo deriva da palavra grega antikristos, onde anti significa contra e Christos significa Cristo. Em essência, o anticristo denota alguém ou algo que se opõe ou age em lugar de Cristo. Este conceito está enraizado na Bíblia, particularmente nas epístolas de João. O termo anticristo é explicitamente encontrado nos livros de 1 João e 2 João. Filhinhos, é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo está vindo, agora muitos anticristos surgiram. Portanto, sabemos que é a última hora primeiro. João capítulo 2, versículo 8. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João capítulo, versículo 22. O anticristo progredirá de um líder regional para um líder mundial, depois para um ditador global tirânico e finalmente para um Deus. A besta surge do mar, que é uma referência às nações gentias na Bíblia. Ele também tem 7 cabeças e 10 chifres, indicando sua relação com e habitação por Satanás. De acordo com Apocalipse 13, o anticristo será mortalmente ferido por volta do ponto médio da tribulação, mas Satanás milagrosamente curará sua ferida. Este homem da iniquidade é descrito como alguém que se opõe a Deus, se estabelece no templo de Deus e afirma ser Deus. Tais características se alinham com o conceito mais amplo de uma figura anticristã, alguém que se opõe e busca substituir Cristo. Imagine alguém ou algo fingindo ser bom, agindo no lugar de o que é verdadeiramente bom, mas é na realidade contra isso. Na Bíblia, há um termo para isso: o anticristo. É como um impostor enganador contra Jesus e seus ensinamentos. Bem, o nome anticristo é usado algumas vezes na Bíblia. Há outros lugares onde lemos sobre figuras ou personagens que agem como esperaríamos que o anticristo fosse. Um deles é um homem do pecado mencionado em uma carta para os Tessalonicenses. Esta pessoa tenta agir contra Deus e até mesmo afirma ser Deus. Todas essas descrições nos dão uma ideia de alguém se opondo aos verdadeiros ensinamentos e natureza de Jesus Cristo. O encontro. Este encontro ocorre em Apocalipse 16. Neste capítulo, temos um relato do derramamento dessas taças que estavam cheias da ira de Deus. Elas foram liberadas contra a totalidade do império anticristão, juntamente com tudo o que estava associado a ele. Este julgamento é derramado sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e fontes de água. As 7 terríveis pragas são derramadas sobre a terra. Apesar dos efeitos devastadores das pragas, as pessoas continuarão a falar mal de Deus em vez de louvá-lo. A terrível ira de Deus purga a terra de mal. Tanto o 6º arco quanto a 6ª trombeta têm algo a ver com o rio Eufrates. Ambos os julgamentos se concentram em militares que foram motivados pela atividade demoníaca. O encontro começa com a secagem do rio Eufrates. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. Então o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para que o caminho fosse preparado para a vinda dos reis do Oriente. E observe onde caiu sobre o grande rio Eufrates. Alguns o interpretam literalmente como o local onde o poder e o Império Turco começaram na antiguidade. Os romanos acreditavam que o rio Eufrates atuava como uma barreira segura contra possíveis invasões originadas dos impérios do Oriente. Naquele ponto da história, o rio estendia-se por aproximadamente 2 a 3 quilômetros, e sua largura variava de 300 a 1.100 metros. No entanto, se o rio Eufrates fosse secar e se converter em uma estrada, permitiria a passagem de grandes exércitos do Oriente, incluindo nações como China, Índia e Japão, para o Ocidente com facilidade. Há muitas especulações sobre os motivos pelos quais esses exércitos orientais estão se movendo para o Ocidente.
Alguns acreditam que seja para destruir Israel, enquanto outros pensam que seja para se rebelar contra o Anticristo, um líder mundial baseado na Europa. No final, eles lutarão contra Deus e seu Messias. À medida que Deus executa o sexto julgamento audacioso, ele está guiando a história em direção à batalha de Armagedon. Qual foi o resultado desta taça? Ela fez o rio secar, privando a cidade de suas fontes de riqueza, provisões e outras necessidades. E eu vi 3 espíritos semelhantes a rãs saltando da boca do dragão Satanás, e da boca da besta anticristo ditador, e da boca do falso profeta. Pois eles são, na verdade, espíritos de demônios realizando sinais milagrosos, e eles saem para os reis de toda a terra habitada, para reuni-los para a guerra do grande dia de Deus. O Todo-Poderoso, Apocalipse 16, versículo 13, a seguir 14. Eles são espíritos de demônios realizando sinais. Novamente, sinais e maravilhas são usados por demônios como ferramentas de engano. Apocalipse 13 se refere a este falso profeta em particular como a segunda besta. Lemos: reúna-os para a batalha. Esta batalha não é uma nação lutando contra outra nação, mas sim Deus lutando contra as nações do mundo. A profecia fala de 3 conflitos significativos, e este é um deles. Aqui também encontramos a trindade profana. Uma tática comum de Satanás é imitar ou falsificar as coisas de Deus para fazer parecer que ele é como Deus. A chamada trindade profana, como vividamente descrita em Apocalipse 12 e 13, não é exceção. A Santíssima Trindade é composta por Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Satanás, o Anticristo e o falso profeta são a trindade profana falsificada. O primeiro membro da trindade profana é Satanás, seguido pelo Anticristo como o segundo membro e filho. O terceiro membro da trindade profana, o falso profeta, direcionará o culto e o louvor das pessoas de volta para o Anticristo, enquanto a Santíssima Trindade é definida pela verdade infinita, amor e bondade. A trindade profana exibe as características diametralmente opostas de engano, ódio e pura maldade. Embora muitos versículos da Bíblia se refiram a Satanás em várias formas, como uma serpente ou um anjo de luz, ele é descrito como um grande dragão vermelho tendo 7 cabeças e 10 chifres e 7 coroas sobre suas cabeças, em Apocalipse 12, versículo 3. Sua personalidade viciosa é representada pela cor vermelha. A besta ou anticristo, como descrito em Apocalipse 13 e Daniel 7, é o segundo membro da trindade profana. Embora o anticristo seja identificado por esse nome apenas 4 vezes na Bíblia, ele aparece muitas mais vezes sob vários pseudônimos. Ele também é chamado de aquele que traz destruição, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. O iníquo, segundo Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 8. O homem mau, segundo Tessalonicenses 2, versículo 9. A besta, Apocalipse 13, versículo 1. A promessa que virá. Daniel 9, versículo 26. Um rei feroz, Daniel 8, versículo 23. Um mestre de intrigas. Daniel 8, versículo 23. Um homem desprezível. O falso profeta é o último membro da trindade profana, como descrito em Apocalipse 13, versículo 11 a 18. Jesus especificamente advertiu os crentes para estarem atentos a falsos profetas, que podem parecer inocentes, mas podem ser extremamente destrutivos. O falso profeta é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas, como trazer fogo do céu, Apocalipse 13, versículo 13. Ele ergue uma imagem do anticristo para a adoração, dá vida à imagem, exige que todas as pessoas adorem a imagem e executa aqueles que se recusam a adorar a imagem. O falso profeta também forçará todos a receberem uma marca permanente de algum tipo, assim como os escravos faziam no tempo de João, para demonstrar total devoção ao anticristo e renúncia a Deus. Apenas aqueles que receberam a marca serão autorizados a conduzir negócios. Aceitar a marca resulta em morte eterna. Apocalipse 14, versículo 1. A Bíblia deixa claro que os humanos compreenderão plenamente que, ao aceitar a marca, estão aceitando não apenas um sistema econômico, mas também um sistema de adoração que rejeita Jesus Cristo. O número da besta é revelado em Apocalipse 13, versículo 18, 666.
O grande dragão está fazendo uma tentativa final para recuperar seu poder e status no mundo. Ele está reunindo suas forças e convocando seus espíritos para lançar um último ataque desesperado antes que seja tarde demais. Aqui, observe os instrumentos que ele usa para envolver os poderes da Terra em sua causa e contenda. 3 espíritos impuros. Os 3 espíritos impuros se referem aos demônios que auxiliam Satanás, a besta e o falso profeta. Através da realização de milagres, eles persuadirão os reis do Oriente, bem como os exércitos e governantes de todo o mundo, a se reunirem e entrarem em batalha contra a segunda vinda de Cristo. Lemos aquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Está claro quem sairá vitorioso desta batalha. É o grande dia de Deus, não do homem, o anticristo ou o dragão. No meio da representação da batalha iminente, há um chamado à ação para estar preparado para o triunfo de Jesus. Atividade demoníaca. Várias atividades na Bíblia podem envolver demônios. Às vezes, eles causam doença. Demônios também tentam pessoas a práticas imorais. Eles originam e propagam falsas doutrinas. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo explicitamente e inequivocamente declara que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, prestando atenção, em vez disso, a espíritos enganadores e sedutores e doutrinas de demônios. Durante o fim da era, Deus usará demônios para realizar seu plano, apesar de seu compromisso de fazer mal. Apocalipse 16, versículo 14 a 16. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, isto é, permanece espiritualmente pronto para o retorno do Senhor, para que ele não esteja nu espiritualmente despreparado e os homens não vejam sua vergonha. E eles, demônios, reuniram os reis e exércitos do mundo juntos no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Armagedon, também conhecido como Ar-Megido, é o local de uma batalha significativa. Megido é uma região que é frequentemente associada a lutas críticas ao longo da história, incluindo a vitória de Débora sobre Sísera e o triunfo de Gideão sobre os midianitas. Também é mencionado em Zacarias 12, versículo 1, como um lugar de luto durante o fim dos tempos. Introdução à revelação de Jesus Cristo. O título em inglês do livro de Apocalipse é derivado da primeira palavra em grego, que é Apocalipsis. Esta palavra significa a revelação de algo que estava anteriormente oculto. No livro de Apocalipse, Jesus Cristo e seu plano eterno são totalmente revelados, tornando-o uma conclusão adequada para o Novo Testamento. O principal foco do livro de Apocalipse é revelar a pessoa e o plano profético de Jesus Cristo. O livro tem vários propósitos, incluindo o encorajamento dos crentes a perseverar através da perseguição e sofrimento, com o entendimento de que a vitória de Cristo sobre o mundo e o diabo é certa e garantida. Este dia marcou o início do fim do reinado do Anticristo. Nesse dia fatídico, o mundo testemunhará um espetáculo no céu, com sinais e maravilhas preenchendo o céu. Os céus pareciam se abrir e a luz atravessava a escuridão, conforme descrito em Mateus 24, versículo 27. Pois como o relâmpago que sai do leste é visível até no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Em última análise, o Anticristo vem para buscar batalha com Jesus. Salmo 2. Por que as nações estão em alvoroço, em tumulto contra Deus? E por que o povo trama um plano vão e sem esperança? Os reis da terra tomam posição e os governantes se aconselham juntos contra o Senhor e seu ungido, o rei davídico, o Messias, o Cristo, dizendo: vamos romper suas divinas algemas de restrição e jogar fora suas cordas de controle de nós. Aquele que está entronizado nos céus ri de sua rebelião. O Senhor soberano zomba de eles e, com supremo desprezo, ele os ridiculariza. Então ele falará com eles em sua profunda ira e os aterrorizará com seu desprazer, dizendo: ainda assim, quanto a mim, eu ungi e firmemente instalei meu rei sobre Sião, minha santa montanha. Eu declararei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Neste dia eu proclamo: eu te gerei. Peça-me, e eu certamente te darei as nações como tua herança, e os confins da terra como tua posse. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás em pedaços como argila e desgaste. Agora, portanto, ó reis, hajam sabiamente,
sejam instruídos e tomem advertência. Ó líderes, juízes, governantes da terra, adorem o Senhor e sirvam-no com reverência, com todo o temor inspirado e admiração submissa. Alegrem-se, mas façam isso com tremor. Beijem, prestem respeito ao filho, para que ele não se irrite e vocês pereçam no caminho, pois sua ira pode em breve ser acesa e incendiada. Quão abençoados, afortunados, prósperos e favorecidos por Deus são todos aqueles que buscam refúgio em Ele. Após o encontro de Jesus e o Anticristo, a Bíblia ensina que o reinado do Anticristo chegará ao fim no retorno de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, que é uma visão profética dada ao apóstolo João, fornece a descrição mais vívida, e eu vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava sentado no cavalo e contra seu exército, e a besta foi capturada, e com ele o falso profeta que realizou milagres diante dele, com os quais ele enganou aqueles que haviam recebido a marca da besta e então adoraram sua imagem. Ambos foram lançados vivos em um lago de fogo ardente, com enxofre. Apocalipse 19, versículo 19 e 20. Aqui, a besta se refere ao Anticristo, e aquele que está no cavalo se refere a Jesus Cristo retornando em glória. O falso profeta é outra figura do fim dos tempos que auxilia o Anticristo. O dia em que o Anticristo encontra Jesus não é apenas um fim, foi a inauguração de um novo começo, uma fonte de esperança para a humanidade. As correntes do engano foram quebradas e o caminho para a redenção se tornou claro. A luz da verdade de Deus sempre prevalece. Com a derrota do Anticristo, a esperança e a redenção começaram a amanhecer no mundo. O dia em que ele caiu foi um testemunho do poder duradouro da fé e do triunfo. Foi um dia em que a profecia de Apocalipse 20, versículo 1, se cumpriu, e o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo ardente de enxofre, onde a besta e o falso profeta haviam sido lançados. O que acontece depois desse dia? O milênio. Após a derrota do Anticristo, Jesus estabelecerá um reino na terra, muitas vezes referido como o reino milenar, porque dura 4.000 anos. Durante esse tempo, Jesus reinará com justiça e paz, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Apocalipse 20, capítulo 4. O que acontece depois disso? Julgamento final. Após o milênio, Satanás, que havia sido preso durante os 1000 anos, será solto por um curto período de tempo e então derrotado. Depois disso, ocorrerá o julgamento final, onde toda a humanidade é julgada. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados por aquelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com suas obras. Apocalipse 20, versículo 2. Líderes que priorizam seu bem-estar se esforçam pela justiça, não apenas dentro de suas organizações, mas também na sociedade como um todo. Podemos observar Jesus dispensando justiça na terra. Como o líder supremo, ele é movido para garantir justiça para todos. Você está tomando alguma ação para causar um impacto no mundo em termos de promoção da justiça? Esta história nos mostra a importância do livro de Apocalipse. Antes de sua morte, Jesus profetizou que o Espírito Santo revelaria a seus apóstolos as coisas que estavam por vir. João 16, versículo 13. Esta profecia foi parcialmente cumprida através dos ensinamentos de Paulo e Pedro, mas foi mais completamente cumprida através da revelação dada ao apóstolo João enquanto ele estava na ilha de Patmos. O livro de Apocalipse contém mais de 40 instâncias da frase "e eu vi", e a afirmação "eu estava no Espírito" é frequentemente usada em todo o livro. João relata que ele foi instruído a registrar o que ele viu um total de 12 vezes. Vamos orar. Pai Celestial, neste dia notável, quando o capítulo do Anticristo chega ao fim, voltamos nossos corações para você, buscando entendimento e conforto. Você, que sempre foi nosso refúgio e força, nos guia através destes tempos de mudança. Oramos por aqueles que foram desviados, para que possam encontrar a verdadeira luz e amor de sua palavra. Que os enganos do inimigo sejam desmascarados e que a verdade e a justiça prevaleçam. Para os muitos que viveram em medo e incerteza, pedimos paz.
Que este dia marque um novo começo de esperança, fé e amor para todos os seus filhos. Senhor, no meio do caos, você permanece nossa âncora. Ajude-nos a sempre nos apoiar em suas promessas, lembrando que o mal nunca terá a última palavra. Renove nossos espíritos e deixe seu amor brilhar intensamente nos dias que virão. Que possamos nos unir como um, unidos em amor e propósito, trabalhando para um mundo cheio de sua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Olá, tudo bem? Aqui é a chefe Isis Alvarez. Alguém aí já te falou o poder de venda e a margem de lucro que esses potinhos podem te proporcionar? Já te disseram o quão fácil é produzi-los e ainda trabalhar pertinho da sua família? E é por isso que eu estou aqui, para te contar que agora você poderá fazer essas delícias com mais de 30 opções que eu estou disponibilizando na minha mais nova apostila de bolos no pote com as minhas melhores receitas. Nela, eu depositei todo o meu carinho e dedicação em mais de 17 anos como chefe confeiteira. E agora eu vou te entregar tudo aqui para que você também realize esse sonho que é viver da confeitaria. Adquirindo ainda hoje, você terá acesso às aulas extras que eu gravei, fazendo as principais receitas que mais vendem para você sair na frente da sua concorrência. E se você for uma das 100 primeiras alunas, levará como brinde uma apostila completa das tortas mais famosas das grandes confeitarias. Também vou te dar uma apostila dos recheios mais famosos que não vão ao fogo. Você vai receber também um e-book de empreendedorismo para você arrasar nas suas vendas e nas redes sociais. Você também receberá um lindo certificado para você colocar lá na tua parede e mostrar para os teus clientes mais essa conquista. Você vai receber também lindas tags para você baixar e imprimir e deixar os seus potes ainda mais personalizados. Além de tudo isso que eu já te falei, você ainda vai receber os vídeos com as principais técnicas para você decolar na confeitaria. E ainda recebe o meu suporte por 12 meses para sempre que surgir alguma dúvida. Eu e minha equipe estamos dispostos a te ajudar a fazer a diferença na sua cidade e construir os potes mais incríveis e lindos já vistos até hoje. Mas seja rápido, porque essa promoção é por tempo limitado e eu não quero que você perca essa grande oportunidade. Te espero no meu curso Fábricas de Bolos no Pote. Clica no botão aqui abaixo e garanta sua vaga agora. Um grande beijo!